Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live especial, essas lives especiais aí de quarentena do Foot Class. Vamos aguardar aí todos, a entrada de todos, para que a gente possa começar a nossa live. Queria muito, agradecer a todos vocês aí que nos assistem e que nos dão essa audiência, né? E nós temos trazido aqui para vocês lives com muito conteúdo, né? Com muito conteúdo de gestão técnica, com muito conteúdo do futebol de maneira geral, de muito direito desportivo e com convidados extremamente especiais. Então, essa nossa série de lives que garante efetivamente aquilo que o Foot Class, a Academia do Futebol, se propõe, de fazer cursos, de compartilhar conhecimento, enfim, de poder qualificar aqueles que querem trabalhar no mundo do futebol, né? O nosso convidado mais do que especial de hoje é um grande amigo, um profissional de destaque no direito desportivo, o Dr. Leonardo Andreotti. Estou aguardando aqui a requisição dele aqui para a gente, com a solicitação dele para a gente poder entrar ao vivo, né? E o Dr. Leonardo Andreotti, que é realmente um grande profissional da área e um profissional de muito destaque e que eu tenho certeza que vai nos brindar com muito conhecimento, né? Estou vendo aqui os nossos amigos, Dr. Guilherme, Caio, todos do Foot Class, a Fernanda, que nos acompanha bastante também, e o Léo acabou de pedir aqui, né, solicitar aqui a nossa visualização. O pessoal está chegando. Muito bem, meu amigo, doutor Leonardo Andreotti. Tudo bem com você, amigo? Grande Davidson, grande Davidson. Tudo bem, e você? Como é que Que estão as saudade, coisas? que saudade, Oh, saudade de você aí. Mas a gente está se vendo agora, assim, né, com essa série de lives aí que você tem acompanhado também. Muito agradecer. realmente, uma iniciativa muito bacana de vocês, da Foot Class, né? Sua, do Caio, principalmente. E para mim, pô, é uma honra participar. É uma forma que a gente tem de se ver, no final das contas, né? Tô devendo uma visita aí às Minas Exatamente, Gerais, às minhas Minas Gerais, e exatamente. certamente para mim é uma grande satisfação, meu amigo. Que bom, muito obrigado, ô Leonardo, né? A gente fica. Eu vou chamar de Léo, tá, Léo? Pode Ah, ser, por né? favor, por favor. A gente já tem essa tranquilidade de falar com você. Estou vendo aí muitas pessoas, né, chegando aí para nossa live. Vinícius Caputo acabou de entrar aqui também, né, para Que acompanhar você, legal, acompanhar que legal. os nossos Pra... projetos, né? E Ministro aí vai Caputo, ficar, a responsabilidade aumenta, viu? eu vou dar um jeito de entrar no túnel. Agora, a questão de entrar no túnel aqui do telefone não dá mais, né? Não Agora dá tem que mais. ser a conexão. Acho que a conexão tá Isso, ruim, acho que eu não tô. A responsabilidade é muito grande. Cumprimentar o ministro Caputo, que é realmente exatamente. uma grande referência na área e um exemplo de humildade, né? Com todo o conhecimento que tem, com toda a experiência, com todo o status natural de um cargo de ministro, é uma pessoa espetacular, muito humilde e que muito nos ensina, né? Em cada um dos momentos que a gente tem a oportunidade de estar junto com ele. Então, agradeço muito a presença dele, que realmente, além de grande responsabilidade, é um grande prestígio também para nós. Muito bem, exatamente, Léo. E deixar registrado, né, que o ministro, acima de tudo, né, além de um conhecedor, é uma pessoa que dá, né, que tem com a própria academia, né, a abertura total para aqueles que querem, né, estudar o direito esportivo. Então, essas oportunidades nós temos que reconhecer ao ministro também, né, e enfim, a toda a Academia Nacional de Direito Esportivo, né, Léo? Perfeito, o ministro é um grande entusiasta, né? A gente vê
nos olhos do ministro, quando das atividades realizadas, a paixão pelo esporte, a paixão pelo direito e, obviamente, de forma consequente, né? E como todos nós, a paixão pelo direito esportivo. Para mim é uma oportunidade muito, eu diria, única, né? Estar presidente do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo e constar do hall de membros da Academia Nacional de Direito Esportivo, da qual o ministro Caputo é o atual presidente. Então, é realmente muito interessante, muito importante, e são entidades que juntas vêm em linha, né, com com a necessidade de propagação e difusão de um ramo tão interessante, tão apaixonante e, ao mesmo tempo, tão importante, que é o direito esportivo. Muito bom, Léo. Deixa eu fazer a nossa abertura oficial aqui, né? Já que a gente está contando aí com grandes presenças também, Leonardo Barbosa está aí com a gente, que é o Legal, nosso convidado aí, né, diretor de competições aqui da Federação Mineira, que é o nosso convidado da próxima sexta-feira, né? Vai estar conosco aqui também. Mas já estamos ao vivo, então, nessa quarentena de lives, né? A promessa está sendo cumprida, todos os dias nós estamos fazendo lives sobre o esporte, sobre o futebol, trazendo grandes nomes, né? Celebridades realmente do mundo do direito esportivo, da gestão profissional, da gestão técnica, enfim, tudo aquilo que realmente gira em torno dos esportes, né? E o FootClass, Léo, a gente tem uma frase aqui no FootClass, né, que é a nossa frase de nascimento, que você estava conosco, inclusive, né, na PUC, quando esse projeto aconteceu, né, nos visitando. Já faz tempo. Não é verdade? Né? A gente já teve essa oportunidade, então você também faz parte desse projeto, e é o FootClass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Então, apresento a todos vocês o nosso convidado, que é uma referência realmente no direito esportivo, uma referência profissional para todos nós. Eu costumo dizer que ele é o fenômeno do direito esportivo, né? Porque é novo, com tanta capacidade, né? E com tantas oportunidades que ele dá a todos nós. É o doutor Leonardo Andreotti Paulo de Oliveira, o nosso Léo, que é advogado e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo. Léo, como a gente tem muita gente, né, querendo construir um pouco dessa carreira, né, eu queria que você contasse um pouquinho, né? A gente só tem uma horinha de live, temos muitos assuntos aqui, mas eu queria que você contasse um pouco, né, da sua história, porque o FootClass ele prima pela formação profissional, né, daqueles que querem atuar. E você conquistou o que você conquistou exatamente por isso, né, por essa qualificação. Conta um pouquinho para a gente, Léo. Ué, bacana, Davidson. Eu cumprimentar o Léo Barbosa, um querido amigo, né? Fomos colegas de subprocuradoria-geral do STJD do futebol brasileiro, né? O nosso órgão disciplinar da Confederação Brasileira de Futebol. O Léo nos deixou, entre aspas, mas por uma boa razão, né? Foi assumir uma importante função na Federação Mineira de Futebol, e o trabalho que ele faz e o que ele vem fazendo demonstra o sucesso profissional que ele alcançou de forma muito merecida. Léo, valeu, obrigado pelo prestígio. E falar um pouco da carreira no direito esportivo e especificamente no meu caso, é falar de algo que, não vou dizer que deu certo, né? Porque a gente tem um caminho ainda muito longo, um caminho ainda a ser trilhado, né? A ser traçado, mas eu diria que eu tive muita felicidade, muita sorte de encontrar uma intersecção entre as duas grandes paixões, que é o direito e o esporte, né? A gente costuma dizer que o profissional do direito esportivo, vi aí que o Maurício entrou também, Maurício, grande abraço. Exatamente. São grandes amigos e a responsabilidade tá só aumentando, né? E a gente costuma dizer que o profissional do direito esportivo, ele geralmente é um atleta frustrado, né? Um atleta que não deu certo. Acredito que eu posso dizer que isso, de alguma forma, traz uma certa realidade quando se trata da minha carreira, né? Eu, por muito tempo, fui um nadador, mas eu não vou dizer que eu fui um nadador de alto rendimento, nada disso. Mas tive meus momentos, principalmente nadando no sul das nossas Minas Gerais, né? Na cidade de Santa Rita do Sapucaí, para quem conhece. O pessoal geralmente conhece por conta do carnaval, do Bloco do Urso. Em Pouso Alegre também, enfim, no sul de Minas eu tive esse histórico esportivo
quando eu tive a oportunidade de estudar direito, né, logo no segundo ou terceiro ano da faculdade, eu comecei a pensar, né, o direito deve ter alguma coisa a envolver, né, o esporte nessa relação. Eu não conhecia o direito desportivo. Foi quando eu me deparei com uma palestra na UAB São Paulo, na época. Inclusive, o palestrante, por incrível que pareça, hoje diretor do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, Dr. Caio Medawar, né? Dr. Caio Opa, Medawar, grande Tocai. um grande amigo e que naquela época, né, foi vou dizer, um mentor naquela palestra que eu assisti pela primeira vez e me apaixonei pelo tema, né? Então, o direito esportivo, ele apareceu a partir do momento que eu conheci essa área, eu realmente não parei mais e claro, né, diante de muitas dificuldades e de muitos caminhos tortuosos, porque a gente sabe que é uma área realmente fechada, bastante restrita, isso não deve ser escondido, né? Mas, por outro lado, já se foi aquele tempo em que eu só conseguia alguma coisa na área se eu tivesse alguém poderoso, influente, que me propiciasse essa abertura. Hoje não. Hoje eu diria que o mercado, até porque o esporte ele deixou de ser aquela atividade meramente lúdica, né? Como dizem os doutrinadores, né? Do ócio foi para o negócio. Realmente a indústria do esporte, ela demanda, ela requer, ela obriga praticamente uma qualificação na área. Então, aqueles que de fato se qualificam, que entendem o direito esportivo, né, em sua origem, em seu desenvolvimento, em sua evolução, certamente vão ter um lugar ao sol, vamos dizer assim, né, de uma forma ilustrativa, no sentido de dizer de forma bastante objetiva, Davidson, que aquele que busca qualificação, uma pós-graduação, os cursos de extensão, as palestras, os simpósios, além do conhecimento, né, o networking que isso propicia, realmente tem grandes chances de se destacar na área e é algo que eu recomendo bastante. Tem que ter muita paciência, obviamente, mas as chances estão aí para todos. É um mercado restrito, mas para aquele que quer e vai atrás, certamente há espaço suficiente. Que bom, Léo. Léo, vamos aproveitar então, né, todo o seu conteúdo aí que você adquiriu nesses anos aí, né, não só à frente do IBDD, mas enfim, nos seus estudos de maneira geral, né? Vamos falar um pouco sobre, eu acho que isso não tem como não falar desse assunto, né, mas os impactos realmente da Covid-19 nas competições nacionais e internacionais, né, Léo? A gente vê realmente a gente sabe da preocupação com relação à saúde, mas sabe como a gente está vivendo na área trabalhista, né? Uma coisa que a gente preocupa com a área da saúde, mas preocupa também com as próprias empresas, né, que fomentam, né, o mercado de emprego. E a gente sabe muito bem que nas competições, né, existe todo um conteúdo comercial, de patrocínio, né? E que muitas vezes são esses conteúdos que dão um suporte financeiro para as equipes, né? Para os clubes. Como é que você vê aí, Léo, esses impactos aí da Covid nas competições nacionais e nas competições internacionais também? Ô, Davidson, esse é um tema realmente muito importante. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de realizar, no último dia 8, né, uma atividade virtual também do IBDD e da Associação dos Advogados de São Paulo, da ASP, né? Todas as consequências negativas que nós estamos conhecendo, nós fatalmente somos levados à origem de toda essa importância, que são as competições esportivas, né? Eu costumo dizer que a competição esportiva, ela é o cerne de toda a questão. A competição esportiva é a razão de ser do próprio esporte. Claro, estamos falando do esporte de rendimento, né? A Lei Pelé, a Lei 9.615 de 98, ela traz a prática desportiva sob diversas manifestações, né? Tem o desporto de participação, o desporto lúdico, e se a gente focar na parte do desporto de rendimento, que é aquele desporto praticado sob regras, nós estamos tratando de competições como a parte principal, né, e como a razão de ser do próprio esporte. E nesse sentido, o impacto da Covid e da paralisação dessas competições é realmente brutal para a atividade esportiva como um todo. E, sobretudo, né, para as consequências dessa atividade, que são as consequências econômicas, né? Vejo aqui, com grande prazer, com grande satisfação, o desembargador Samuel, do TRT da 15ª Região,
que nos prestigia. Doutor Samuel, um grande prazer vê-lo na nossa live. Aumentou Que ainda bom, né? mais a responsabilidade, né, Davidson? Isso é Exatamente. muito complicado. Mas o fato é que as competições esportivas sendo afetadas, né, muitas delas sendo canceladas, muitas delas sendo paralisadas ou adiadas, enfim, diversos são os efeitos, e no âmbito nacional e internacional, como você muito bem comentou, trazem impactos realmente muito relevantes, negativamente falando, né, para todos aqueles que participam do cenário desportivo, né? Sejam elas entidades de administração do desporto, nacionais ou regionais, sejam elas entidades de prática desportiva, que são os clubes propriamente ditos, as ligas esportivas, os próprios atletas, né? Os profissionais que direta ou indiretamente trabalham, né, em prol da atividade esportiva. Vou colocar aqui, por exemplo, as comissões técnicas, né, os fisioterapeutas, médicos, técnicos, assessores, assistentes técnicos, auxiliares, árbitros, né, membros da equipe de arbitragem, coordenação técnica de confederações, enfim, o impacto é extremamente relevante e, do ponto de vista negativo, nesse momento para o esporte nacional e internacional. Né? Isso são muitas as possibilidades aqui de verificação, de identificação das consequências advindas dessas paralisações, mas o fato é que realmente é um cenário e um momento muito delicado, muito sensível e que merece debates bastante intensos para fins de melhores tomadas de decisão. É claro que quando nós estamos falando de futebol, nós estamos falando de uma atividade econômica muito mais relevante, né? Ao passo em que quando nós estamos falando de outras atividades, né, vou colocar aqui no esporte, eu vou usar a palavra amador, mas não nos termos da lei, obviamente, mas para a gente identificar o esporte modalidade extra mundo do futebol, né? O esporte olímpico, o amador, vamos dizer assim, ele tem uma dificuldade enorme, porque muitas vezes, né, tudo isso gira em torno da competição, né? Normalmente, em situações de normalidade, a receita para essas entidades já é muito baixa e até depende-se muito, né, em larga medida, do recurso público para o fomento dessas atividades esportivas. E Exatamente. sem as competições, sem a razão de ser do próprio esporte, a situação fica ainda mais delicada. Então, é preciso enxergar isso de uma forma muito cautelosa, tomar as melhores decisões, porque realmente o impacto no setor olímpico, amador, vamos dizer assim, ele também é bastante relevante. Verdade, Léo. E a gente percebe muito claramente, né, que todos ficam preocupados, né? Atletas preocupados, clubes preocupados, e realmente é uma situação difícil, né? Inclusive até de opinar nas soluções mais concretas, né? A gente não sabe quando isso vai terminar também, enfim, variando de país a cada país, né? E o que você acha da atuação do profissional da área, né? Qual seria, digamos assim, se a gente pudesse aqui fazer uma consultoria, né? Enfim, para essas entidades esportivas, qual o recado da área jurídica para essas entidades? Olha, eu acho que a palavra de ordem, né? Até porque, como toda atividade econômica, os contratos ganham relevância, né, em toda essa discussão. Então, a palavra de ordem hoje é bom senso, né? E nunca antes foi tão valorizada a ideia de uma boa-fé contratual, né? Não apenas a boa-fé subjetiva, mas também a boa-fé objetiva, a função social dos contratos, né? Essas cláusulas gerais, vamos dizer assim, do direito contratual, que sempre foram muito tratadas, né? Principalmente no âmbito dos cursos de pós-graduação e, portanto, dos pesquisadores, dos pensadores, hoje encontram uma realidade muito concreta, né? Então, muito se tem falado sobre isso, e isso acarreta, né, de forma consequente, natural e lógica, a palavra bom senso, né? Então, hoje, todas as entidades e os protagonistas, vou dizer aqui de uma forma geral, na ponta, os atletas, estão, entre aspas, no mesmo barco, né? Isso faz com que as partes tenham que sentar e conversar e ver a melhor maneira de passar por essa crise
com o menor impacto possível. O impacto ele haverá, mas isso tem que ser feito de uma forma menos traumática possível, até porque nós estamos tratando de uma atividade muito diferenciada, né? Nós estamos ouvindo aí ultimamente, né, a atividade do advogado. Amanhã eu volto para o escritório, ligo o computador e a minha atividade já está, né, a 1000 por hora. O atleta, e aí, consequentemente, todo o cenário esportivo, ele tem uma série de fatores que influenciam na sua vida desportiva, como é o caso do treinamento esportivo, né? Como é que é? Depois que acaba a crise, está todo mundo em casa, a partir das medidas de distanciamento e isolamento social, quando o cenário, né, econômico volta à sua normalidade, nós temos o desafio, né, técnico desportivo a ser também enfrentado e de forma até a garantir e demandar, melhor dizendo, uma certa paciência em termos de maturação. Enfim, os desafios são enormes, mas a palavra de ordem, e não dá para fugir do aspecto contratual, é o bom senso. O bom senso porque todos estão no mesmo barco e, obviamente, como toda relação humana, né, nós nos depararemos certamente com medidas extremas, com medidas que eventualmente tenham sido alcançadas sem um estudo prévio. E então o recado que, se é que eu posso dizer assim, né, mas do ponto de vista jurídico, e uma dica nesse cenário, é sempre uma avaliação, um diagnóstico para a tomada de decisões que deve ser feito da melhor forma possível a partir desse contexto, a partir dos elementos que forem encontrados nesse estudo prévio, né? Acho que, de forma geral, acho que pode ser um conselho interessante a esse cenário esportivo nacional. Perfeito, Léo, perfeito. Vou explorar, né, o seu conhecimento também de resolução de conflitos, né, em controvérsias esportivas, né, que é um assunto que nós até propusemos aqui para que todos possam entender, né? E, bom, a gente sabe que muitos vão utilizar o bom senso, muitos vão utilizar a boa-fé, mas os conflitos vão surgir. E aí surge na área esportiva, né, Léo, que é uma grande especialidade sua, né, a arbitragem. Você acha que isso vai sobrelevar ainda mais a importância da arbitragem nas controvérsias esportivas? Qual é o seu, vamos dizer assim, será que nós teremos na arbitragem, a arbitragem como meio de solução dessas controvérsias esportivas, o antes e depois da Covid-19? Davidson, eu diria que sim, eu diria que algo vai mudar nesse sentido. Eu sempre comentei nas aulas, palestras e atuações profissionais, que o esporte, ele, por sua própria natureza, pela essência esportiva, até porque existe um tribunal arbitral do esporte que funciona muito bem, né? Claro, com todas as suas críticas e considerações, é um tribunal que vem funcionando muito bem, e isso, de certa forma, até num pano de fundo, representa bem a especificidade do esporte, né, e o porquê que essa especificidade acaba trazendo como consequência uma avaliação diferenciada em termos de resolução de conflitos, né, principalmente na medida em que o esporte ele precisa de uma maior dinamicidade, de uma maior celeridade, e talvez a forma alternativa de resolução de um conflito, seja através da mediação ou através da arbitragem, possa ser melhor e mais condizente com a realidade do esporte, né, nacional e internacional. Então, no esporte, eu tenho dito, essa forma alternativa de resolução de controvérsias já é algo diferenciado, já é algo pensado para funcionar, né? E vamos colocar aqui na área do direito do trabalho, que é onde a gente tem uma maior polêmica, né, acerca da possibilidade ou não de solução arbitral desses conflitos laborais, né? Não vou nem colocar aqui de direitos patrimoniais disponíveis, ligados mais aos contratos em que não estão sendo discutidas relações de emprego, por exemplo. Vou colocar o direito do trabalho, que é o mais resistente de todos para fins de aplicação de uma cláusula compromissória ou compromisso arbitral. Mesmo na Justiça do Trabalho, né, nós tivemos ciência agora há pouco tempo, o ministro Caputo pode confirmar, inclusive, que o Conselho da Justiça do Trabalho, né, o TST, inclusive
fizeram uma recomendação ou até uma orientação de caráter geral no sentido de realmente se incentivar as formas consensuais e negociais neste momento de pandemia, né? E isso não deixa de ser, claro que nós estamos falando de um momento diferenciado, né? De um momento pandêmico, nunca antes vivido por nós, né? Mas o fato é que isso realmente significa, representa um sinal, um sintoma muito patente, muito claro no sentido do incentivo a essa forma alternativa de resolução de controvérsias. Então eu diria que realmente, assim como na pandemia nós estamos começando a entender melhor os meios tecnológicos, inclusive para fazer reuniões virtuais, que é algo que nós mesmos, né, sempre tivemos muito preconceito, para outras áreas, e dentre elas a própria arbitragem, me parece que pode ser, sim, um período de grande experiência, e daí a gente vai poder extrair, eventualmente, uma evolução, né, nessa área de resolução de conflitos laborais também, né, no que se refere à atividade esportiva. Então, eu diria que pode ser, sim, um marco que vai determinar ali um diferencial para essa atuação. Até porque, como eu disse, no esporte principalmente, a especificidade esportiva ela joga um papel muito importante. Tanto é que a própria Lei Pelé, a Lei Geral sobre o Desporto Brasileiro, versa sobre a relação de trabalho, relação de emprego, né, do atleta profissional e do seu clube empregador, e se aplica, né, em detrimento da CLT, que somente é aplicável de forma subsidiária, e mesmo, né, essa aplicação está condicionada aquele tema, aquela questão seja compatível, né, com a norma a ser aplicável. Ainda assim, então ainda existe um obstáculo que determina a importância dessa especificidade esportiva. Então é por isso que eu acredito sim que a arbitragem, principalmente, a mediação, serão realmente meios bastante interessantes em termos de evolução para a resolução de controvérsias no esporte nacional e internacional também. Aí, ó, tá aí o ministro, né, Léo, dizendo, o ministro Caputo, que o esporte, principalmente, carece de resposta rápida, e a mediação, assim como propôs o TST, e a arbitragem se apresenta realmente como uma boa solução, sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer que a gente está muito conectado, né? E eu acho que isso é uma contribuição muito grande para o direito do trabalho, né? O direito do trabalho que é muito conflituoso por essência, né? Então, essas formas alternativas, elas surgem realmente como uma resposta séria, uma resposta confiável, né, Léo, acima de tudo também, né, confiável pelos árbitros, né, pela capacidade também que tem os árbitros que são escolhidos pelas partes. Então, realmente, essa é uma tendência. Léo, a gente tem, né, você sabe disso, a gente tem o nosso grupo de estudos, né, então muitos estudantes aí estão nos acompanhando também, profissionais. Você podia explicar um pouco para a gente aí sobre o Tribunal Arbitral dos Esportes, né, o funcionamento, um pouco, né, mesmo que de forma resumida aí pelo tempo, mas um pouquinho para que as pessoas possam, né, conhecer um pouco, né, ou pelo menos despertar a curiosidade daqueles que querem depois conhecer um pouco mais do Tribunal Arbitral. Perfeito. Só para complementar a última informação, a partir do comentário do ministro Caputo, é preciso, por outro lado, também, né, estudar essa questão, né, e ver realmente a viabilidade, né, da resolução desses conflitos laborais esportivos por arbitragem, né, ou por mediação. Na medida em que também não nos enganemos, né, não é porque a atividade é o futebol que todos os atletas gozam daquele status que nós conhecemos dos atletas de Série A de uma competição nacional, né? É preciso enxergar também que a realidade, a grande maioria dos jogadores de futebol no Brasil, pelo menos, é representada por atletas que ganham menos aí do que R$2.000, R$5.000, né? Então, a arbitragem ela é um meio extremamente importante, mas claro que isso tem que ser evoluído, maturado a partir de estudos, né, para que a gente possa garantir, por outro lado também, o direito, né, dos atletas, o direito fundamental dos atletas, e garantindo isso, nós estaríamos garantindo também, por via de consequência, a própria segurança jurídica das relações, né, na medida em que não adianta eu incentivar
a arbitragem como forma de alternativa de resolução de controvérsias, se depois essa decisão pode ser eventualmente anulada pelo Poder Judiciário, né, e todo o trabalho vai por água abaixo, e isso traz uma insegurança jurídica ao empregador. Então, essa realidade também tem que ser considerada para fins de chegar à melhor solução possível dentro de um equilíbrio, dentro de um bom senso, obviamente, né? Mas falando David, é importante também, né, não deixar de dizer que não é só a questão laboral, né? Nós tratamos também das questões disciplinares, né? Tá me ouvindo? Estou ouvindo? Ah, legal, porque eu achei que tivesse caído. Não, caiu só um pouquinho, né? Caiu um pouquinho, mas voltou rápido. Perfeito. As questões disciplinares hoje, até por uma disposição legal, elas são tratadas no âmbito por uma via arbitral, tá? Então, hoje, o artigo 90C da Lei Pelé veda a apreciação por via arbitral, né, por um tribunal de arbitragem, de questões relacionadas à disciplina e competições esportivas, que são questões, né, afetas à matéria de competência dos tribunais de justiça desportiva, sejam eles regionais ou nacionais, conforme a organização das competições por uma ou outra entidade, né, de âmbito regional ou nacional. E aí isso nos traz uma reflexão muito importante, né, muito interessante na minha opinião, no sentido de que se realmente essa vedação legal ela é coerente, né, com o cenário que nós estamos vivenciando, porque o ministro Caputo me comentou muito bem da importância da dinamicidade, da celeridade, né, das respostas rápidas para essas questões. Imagine que hoje uma decisão final do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do futebol, apesar de que nós conhecemos as imposições estatutárias da FIFA no sentido da impossibilidade de recurso aos tribunais ordinários, a Constituição Federal do Brasil, ela permite, né, a prestação jurisdicional, né, adiante do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Então, imagine que uma decisão final do STJD pode ser rediscutida assim no âmbito do Poder Judiciário, e isso vai durar aí quanto tempo, né? E vai prejudicar o dinamismo das competições esportivas. Então, fica aí uma crítica no sentido de que o artigo 90C da Lei Pelé, que veda a arbitragem em última instância para avaliação dessas questões, de repente pode ser algo a ser revisto, a ser ponderado, né? Mas voltando aqui ao questionamento, né? Peço desculpas por ter feito essa complementação. O Tribunal Arbitral do Esporte, né, é um tribunal que realmente é um modelo, eu vou dizer, com todas as suas críticas, com seus defeitos, com seus erros e com seus acertos, um tribunal que deu certo, né? Um tribunal de arbitragem que deu certo. Um sistema de arbitragem independente, né, no âmbito internacional, e que tem como atribuição, né, a definição de conflitos, sejam eles laborais, disciplinares, né, que envolvam a atividade esportiva. A história do tribunal ela é muito interessante, né? Ela remonta a 1983, e isso veio de uma decisão do próprio Comitê Olímpico Internacional na época, né? O então presidente do COI, Juan Antônio Samaranch, que era um espanhol, né? Ele reuniu ali o seu comitê executivo, né? O seu conselho, principalmente, e naquele momento contava dentre os conselheiros, né, dentre os membros do comitê executivo, com um juiz da Corte Internacional, juiz Kepa Mebaye, e esse juiz, né, com toda a sua experiência jurídica, foi o responsável, né, teve como atribuição a organização jurídica interna do Comitê Olímpico Internacional, que naquele momento parecia um pouco desorganizada, né? Até a Carta Olímpica trazia o Comitê Olímpico Internacional como entidade de direito público. Imagine as consequências dessa consideração, né? Isso tinha que ser realmente revisto, e viu-se ali uma oportunidade de se implementar um sistema de resolução de conflitos, né, no âmbito internacional. Basicamente, eu diria que a necessidade surgiu a partir da necessidade em si
de legitimação das decisões das respectivas federações esportivas internacionais. Porque até então, nós tínhamos lá, por exemplo, uma federação internacional de futebol, a FIFA, que decidia internamente os seus conflitos, sejam eles contratuais ou disciplinares, né? E essa decisão era definitiva, né? As partes envolvidas naquela relação, sejam elas clubes, federações, a própria FIFA, as pessoas físicas ou jurídicas que eventualmente compunham aquele sistema federativo, elas não tinham mais a partir da decisão definitiva da FIFA, um órgão que pudesse eventualmente rever, né, aquela situação. Então ficava muito no âmbito discricionário e até um pouco arbitrário, vou colocar dessa forma, da federação, né, nas suas decisões. Quando o COI cria o Tribunal Arbitral do Esporte, ele dá uma nova impressão ao sistema do desporto internacional. Quando ele diz o seguinte, em outras palavras, olha, todas as federações têm a sua estrutura interna, administrativa e principalmente disciplinar, né, ou de resolução de controvérsias administrativas. Mas essas federações, quando reconhecem o TAS como instância internacional, independente, autônoma, para resolução definitiva, através de um recurso, de outra maneira, eu estou dizendo que, olha, as partes não fiquem preocupadas, porque se a FIFA, eventualmente, ou outra federação internacional, tomar uma decisão de forma arbitrária, você vai ter, né, uma oportunidade de discussão em um órgão independente. E foi esse o intuito, principalmente, do Comitê Olímpico Internacional, de criar essa instância arbitral. Foi criada em 1983, né, apenas em 1984 começou ali a ter seus primeiros casos a serem apreciados, né, e uma passagem importante é 1993, né, no caso conhecido como o caso Gundel. O caso Gundel envolveu um atleta e a Federação Equestre Internacional, né? E essa decisão, eu vou falar isso de uma forma muito superficial, ela foi desafiada depois, né, a decisão final do TAS foi desafiada junto ao Tribunal Federal Suíço. Nós sabemos que no sistema de arbitragem, até a própria lei de arbitragem no Brasil também funciona dessa forma, né? Você tem uma decisão definitiva, arbitral, e você não pode rediscutir essa decisão no Poder Judiciário, exceto com relação à matéria formal, né? Eventuais vícios do procedimento que sim podem ser rediscutidos no âmbito judicial. E foi o que aconteceu naquele caso. Em 1993, né, o Gundel desafiou essa decisão no âmbito do Tribunal Federal Suíço, e o Tribunal Federal Suíço, naquela oportunidade, analisando o caso, não decidiu de outra forma, né? Ele deu razão ao Tribunal Arbitral do Esporte, ao acórdão, a sentença arbitral elaborada. Por outro lado, fez um comentário que chamou a atenção, né, de todo o sistema arbitral internacional, no sentido de que, olha, nesse caso, realmente o Tribunal Arbitral do Esporte tem sim uma certa independência e a sentença arbitral está ok, está correta, o tribunal funcionou como um legítimo órgão arbitral. Contudo, se o Comitê Olímpico Internacional fosse parte no procedimento, essa resposta poderia ser diferente. Por quê? Porque o Comitê Olímpico Internacional, quando criou o Tribunal Arbitral do Esporte, ele seguiu como mantenedor do tribunal, né? Então, o Comitê Olímpico Internacional era um órgão que indicava os árbitros, mantinha financeiramente o tribunal, toda a sua estrutura organizacional, né? Então, como é que eu vou colocar o Comitê Olímpico Internacional como parte num determinado procedimento, né? Isso chamou atenção para uma reforma necessária no âmbito do TAS e criou-se, a partir de então, a partir da reforma do Código Mundial, Código de Arbitragem em Matéria do Esporte, né, do TAS, a fundação, né, a criação de uma entidade, de um órgão interno, conhecido como CIAS, Conselho Internacional de Arbitragem em Matéria do Esporte, que é uma fundação, que aí sim era a entidade, o órgão responsável por manter o tribunal, e não mais o Comitê Olímpico Internacional. Até a título de curiosidade, hoje nós temos uma brasileira, né, compondo o Conselho Internacional de Arbitragem em Matéria do Esporte, né, dentre 20 membros, 20 seletos membros mundiais, que é a ministra Ellen Grace. A ministra Ellen Grace, uma grande arbitralista, ela representa o Brasil neste conselho, né? E é um conselho extremamente importante. Vale dizer,
E 10 anos depois, em 2003, a partir de um caso conhecido como o caso Lazutina e Danilova, né, com relação à Federação de Esqui e o próprio Comitê Olímpico Internacional como parte no procedimento, né? Tem aí um barulho, né? Efeitos. É minha filha. É minha filha, a Duda ela é uma controvérsia, viu, Léo? Efeitos da pandemia, né? O home office. Mas o fato. Mas estamos ouvindo bem aqui. Tá legal. Eu vi aqui que temos uma convidada ilustre também, a minha mãe, Luísa Andreotti, entrou aí. Opa, dona Luísa, tudo bem? Isso mesmo, acabou de entrar aí, ó. Aproveitar, mãe, eu te liguei ontem, você não me atendeu, né? Vê se me atende. Mas voltando, David, muito bom. E teve um caso, Lazutina e Danilova, que a única diferença, né, do caso Gundel foi que o Comitê Olímpico Internacional era parte efetivamente do procedimento. Então agora foi a prova de fogo, né? E o caso foi levado ao Tribunal Federal Suíço. O Tribunal Federal Suíço analisou todo o código do TAS, toda a estrutura e tudo aquilo que o TAS implementou em termos de reforma a partir da decisão de 1993, e aí sim considerou-se definitivamente o TAS como um verdadeiro e legítimo órgão arbitral, portanto imparcial, independente, e aí o TAS ganhou a sua notoriedade, independência, hoje conta com um corpo de árbitros extremamente capacitados, né, para citar alguns, né, nós temos os brasileiros Chico Musnick, né, e o próprio Luiz Felipe Santoro, né, um grande candidato, na minha opinião, ao TAS, o próprio ministro Caputo. O ministro Caputo, né, oportunamente, tem que compor essa turma também, diante da sua experiência, conhecimento. Por mérito, né, Léo? Por mérito, né? Por mérito, com certeza. Por mérito, com certeza. Mas, basicamente, se eu puder, de forma genérica, né, falar um pouco do Tribunal Arbitral do Esporte, eu diria desse breve histórico que trouxe como resultado um alcance muito nítido em termos de imparcialidade e independência do tribunal. Um tribunal que realmente tem um modelo, né, bastante exitoso e que serve de inspiração, inclusive, para os tribunais arbitrais nacionais que se refiram à matéria desportiva, obviamente. Léo, muito bacana. Espero que vocês, né, tenham compreendido aí. Foi uma rápida aula, né, Léo? Um spoiler, né, vamos assim dizer, né? Uma rápida aula, mas que é muito importante para os espectadores, né, ouvirem realmente o significado disso, né? A história de onde tudo começou. Léo, eu sei que a gente não combinou muita coisa, né? Bom é isso que a conversa ela vai ser a gente só combinou mais tema. Exatamente. Então, assim, vamos falar só aí, vamos falar sobre resolução de conflito, vamos falar de tudo. Perfeito. E eu queria que você explicasse para a gente, que é uma pergunta que acaba sendo muito comum nos nossos grupos de estudo, né? Sobre o marketing de emboscada, Léo. Como é que você conceituaria isso, a importância, a aplicabilidade, que eu sei que também você é um grande estudioso, né, também desse tema, né, já escreveu sobre ele também, né? Então, você explicasse para a gente o significado de marketing de emboscada. Interessante, Davidson, interessante. Eu vou explicar como é que funciona uma emboscada comercial, né, o ambush marketing. O ambush marketing é o seguinte, imagina que a gente está numa plataforma virtual, estou aqui, uma conversa sobre um tema jurídico e eu me aproveito, né, dessa plataforma para, de repente, sei lá, apresentar um produto muito legal, né? Por exemplo, esse eu tenho. Coincidentemente, eu tenho aqui comigo, e não foi realmente combinado, mas dá para emboscar muito bem o evento. Você viu o que o ministro falou, né? Agora acabou, você perdeu esse livro. Olha, aí, que legal. Não, e você sabe o que é o pior? O pior é que eu não consigo achar outro exemplar. Foi a Quartier Latam, que foi a editora, ela vendeu tudo. E eu só tenho esse. Eu posso até sortear esse, mas vou ficar tão triste. Não, você vai sortear um outro livro. Tá bom. Não, faço questão. Mas, assim, de uma forma muito sucinta, a emboscada comercial é isso, né? É uma estratégia de comunicação também, assim como é a relação jurídica do patrocínio, por exemplo, e geralmente, né, geralmente vista em grandes eventos, né? Onde
a relevância econômica é muito maior e a visibilidade, da mesma forma, é muito maior, né? Então, o que é essa estratégia de comunicação? Ela é levada a cabo por uma empresa, geralmente, que quer se aproveitar do evento, né, da sua plataforma, né, da reputação do evento esportivo, para ganhar notoriedade e visibilidade que, naturalmente, deveria ser apenas um benefício de um patrocinador oficial. Então, essa empresa que não tem relação contratual com o evento ou com a organização do evento esportivo, ela não paga pelo patrocínio esportivo e ela acaba conseguindo alcançar os mesmos ou até mais, né, benefícios e reconhecimentos que são naturalmente referenciados ali ao patrocinador oficial. É por isso que a prática do marketing de emboscada, quando levada a cabo de uma forma ilícita e antiética, ela merece ser combatida. Isso do ponto de vista dos organizadores de eventos esportivos, obviamente, né? Porque, no final das contas, a reflexão que se faz é que um evento esportivo ele só sobrevive por conta das receitas que ele recebe. Dentre elas, talvez a mais importante, que são as receitas do patrocínio. Se eu permito a emboscada comercial, eu enfraqueço o patrocínio e, consequentemente, enfraqueço as receitas oriundas do patrocínio. Isso pode gerar como consequência a própria não realização do evento esportivo, e é por isso que os organizadores de eventos esportivos e os próprios patrocinadores são muito preocupados com relação a essas práticas de emboscadas comerciais. Muito bom, Léo, muito bom. E eu acho que é importante, a gente ouve muito essa palavra, né? E muitos perguntam o significado disso, é proibitivo ou não, é estratégico ou não. Então, a sua explicação foi realmente muito importante, né? Um abraço ao nosso irmão Milton Jordão. Salve a Bahia! Salve a Bahia! Milton está aí com a gente também, né? Bacana, obrigado aí, viu, Milton, pelo prestígio aí da nossa live. Léo, você está muito em Brasília, né? Você fica muito em Brasília pelas suas atividades e você deve estar acompanhando lá a questão do projeto do Clube Empresa, né? E nós falamos com muitos aqui também estudiosos sobre o tema e o importante foi que a gente está dando uma visão, digamos assim, de todos os ângulos, né? Quer dizer, pelo aspecto propriamente jurídico, na verdade você vai falar sobre isso, o Maurício, né, falou sobre isso também, o doutor Ricardo Miguel, que esteve aqui com a gente também, né, mas nós já entrevistamos alguns dirigentes de clubes, então eles têm uma outra visão, né. Essa semana nós entrevistamos o vice-presidente do Atlético Mineiro, do Clube Atlético Mineiro, o doutor Lázaro, e eu queria a sua opinião, Léo, você que está acompanhando aí também em Brasília, né, sobre os projetos, se realmente é uma salvaguarda para o futebol brasileiro, ou é apenas um sonho, nós não estamos bem preparados para essa transformação. Queria, né, a sua opinião realmente como estudioso, Léo, desse tema tão sensível e importante para o futebol brasileiro. É importante, sim. Um abraço ao Milton aí. Um abraço ao nosso também ilustre Luiz Roberto Martins Castro, que eu vi que entrou em algum momento. Né, nosso primeiro presidente do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo. Para mim é uma honra contar com a presença dele na live. Com relação a esse tema do Clube Empresa, Davis, se o Maurício e o Ricardo Miguel já falaram, eu vou me limitar a dizer, acompanhem os relatores, né? Eu não sou nem maluco de falar alguma coisa diferente disso. Mas, brincadeiras à parte, eu diria que eu acho que o principal, talvez toda essa regulamentação que ela vem sendo implementada ao longo do tempo, né, ela sempre tenta de alguma forma, e a Lei Pelé é testemunha disso, né, nas suas alterações, impor, né, de forma obrigatória a transformação desses clubes, associações civis, em sociedades empresárias, né? E quando a lei veio e disse, em algum determinado momento, né, é facultativa a transformação, a mesma lei vem em seguida e diz, olha, mas caso o clube não se transforme, vai ser tratado como empresa fosse. Assim, a gente tem uma certa dificuldade de entender, né, o grau de intervenção do Estado na atividade esportivo. O fato é que a ideia de hoje, em termos de clube-empresa, ela vem muito mais a partir de uma necessidade identificada e constatada, no sentido de uma maior organização, né, estrutural
né, da atividade esportiva e principalmente da organização administrativa dessas entidades, porque isso, em tese, atrairia maiores investimentos, né? E, portanto, os investimentos estão, na minha opinião, por trás de toda essa dinâmica, né, de implementação dessa nova mentalidade de clube-empresa, né? O fato é que, mais importante do que transformar a entidade associativa em uma empresa, é a mentalidade, né? Isso tem diversos reflexos, diversas consequências. Hoje, né, a gente constata, né, nos bastidores, obviamente, que nessa crise os primeiros profissionais sendo demitidos são os profissionais ligados, por exemplo, à governança e o compliance, né? Como se isso fosse dispendioso e desnecessário, né? Então, isso demonstra por si só que nós não estamos habituados, nós não estamos maduros para entender que a mentalidade empresarial ela é mais importante do que a própria formatação empresarial, né? Então, hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a governança, a corporativa, o compliance, eu acho que são ferramentas e elementos que vão melhorar e muito a nossa organização desportiva nacional. E eu acho que a possibilidade de o clube se transformar em empresa, né, a partir de diversos benefícios que a lei traga e imponha, né, e se pondere eventualmente a diferenciação da atividade empresarial voltada ao futebol e outras modalidades, isso vai ser muito importante. E eu falo dessa diferenciação, Davidson, porque isso pode ter reflexos muito negativos se não forem ponderados de uma forma correta, né? O que eu quero dizer? Hoje, em larga medida, os clubes esportivos e sociais do Brasil e mesmo as confederações dependem e muito de recursos públicos para subsistir, né? Imagine a importância de uma lei de incentivo ao esporte no âmbito federal e no âmbito dos estados e municípios também, mas vamos focar aqui no âmbito federal, né? Se eu tenho a transformação de uma sociedade de uma associação civil, né, do clube associativo em sociedade empresária, naturalmente, se isso não for ponderado, eu tenho já uma vedação de que esse mesmo clube receba recursos através da lei de incentivo ao esporte. Imagine que eu vou resolver a situação do futebol e vou trazer um problema muito mais amplo para as modalidades olímpicas em geral. Então é algo que tem que ser ponderado. Perfeito, Léo, perfeito. E realmente esse é um assunto, a gente sabe da importância do tema, né? Como temática de estudo, de avanço, né? Mas como nós sabemos, o próprio direito brasileiro, né? Quando ele é imposto, né? Algo imposto, seja aos clubes, seja aos empregados, aos empregadores, isso acaba não sendo muito bem visto, né? Com a sua aplicabilidade até comprometida, né? Então, realmente, a sua resposta foi a mesma, realmente, do Maurício, né? Do Ricardo Miguel também, e o vice-presidente Lázaro do Atlético disse que se esse projeto fosse antigo, se já tivesse há muito tempo, ele nem saberia se o clube estava ainda, né, com o mesmo nome, se ele ainda existisse, né? Então, realmente, é um tema muito, muito controverso, Léo. Léo, aproveitando, né, ainda um tempinho que nós temos uns 5, 7 minutos ainda, se você puder falar para a gente também um pouco sobre a justiça desportiva, né? Você que esteve lá um bom tempo, né? Você está lá um bom tempo também e já assumindo papéis diferentes, né? Contar um pouco para a gente da importância da justiça desportiva e eu acho que é um aspecto principal, né? Da qualidade, da qualificação hoje dos auditores, dos procuradores. Eu realmente me impressiono cada vez mais, né? A qualidade que nós estamos dando realmente à justiça desportiva brasileira. É legal, a justiça desportiva ela é sempre um tema muito importante de tratar no âmbito nacional, principalmente brasileiro, porque ela é conhecida no mundo inteiro como uma justiça desportiva muito sofisticada, né? O modelo brasileiro é um modelo exportável, vou dizer assim, né? Em termos principalmente de democracia. Enquanto outros estados nacionais, né, entendem a justiça desportiva local da federação como uma justiça desportiva privada e, portanto, no âmbito interno da federação, no Brasil nós temos uma intervenção até bastante relevante, né? No sentido de que uma lei Pelé determina qual é a composição de uma entidade disciplinar dentro de uma federação,
né? O Código Brasileiro de Justiça Desportiva é uma resolução do Conselho Nacional do Esporte, portanto, uma norma de caráter público, né? Inclusive, hoje eu tenho a grande oportunidade de estar num papel importante no âmbito do Conselho Nacional do Esporte, na qualidade de secretário-geral da Comissão de Estudos Jurídicos Desportivos, né? Presidida hoje pelo Dr. Tamoio Marcondes, que é um grande advogado da área pública, principalmente, né? E que essa comissão tem como principal função, hoje, uma atualização do próprio CBJD. Veja que importante, né? Isso demonstra a atuação bastante intensa do Estado no esporte brasileiro, através, principalmente, desse aspecto disciplinar. Então, eu diria que a justiça desportiva brasileira é realmente um modelo. Claro que tem falhas, tem acertos, tem erros, e é algo que precisa ser evoluído. Até porque nós precisamos entender também a realidade nacional, essa de dimensão continental, né? A justiça desportiva no futebol, legal, funciona muito bem. A justiça desportiva no voleibol, eu posso falar porque hoje eu tenho a oportunidade de ser o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Confederação Brasileira de Voleibol, eu diria que funciona muito bem. Mas e as entidades regionais? Não vou nem falar do futebol, futebol é outra realidade. Mas as entidades regionais, no voleibol, no taekwondo, né, que tem como presidente o STJD, o nosso Alexandre Beck, né, no judô, nosso Milton Jordão é o grande presidente também. Enfim, é uma realidade que precisa ser ponderada, né? Não é colocar no papel a forma que a gente acha que tem que ser, é o contrário. É colocar no papel a realidade que foi identificada, sob pena de a gente ter uma justiça desportiva inócua em grande parte das situações. Mas, de forma geral, justiça desportiva é uma justiça constitucional, administrativa, garantida pelo artigo 217 da Constituição, né, regulamentada pelos artigos 55 seguintes da Lei Pelé, e é algo que realmente é um modelo bastante exitoso que precisa ser reformulado, né, precisa ser repensado, precisa ser evoluído. Acho que a última substancial alteração do CBJD foi em 2009. Eu acho que já chegou o momento, né, de uma nova reforma que possa eventualmente trazer a realidade presente para essa normatização. Perfeito, Léo. Léo, nós temos só mais 2 minutinhos aqui. Só fazer uma pergunta rapidinha para você também, né? A Lei Pelé hoje é uma colcha de retalhos? Ela precisa realmente de uma reforma substancial? Não. A Lei Pelé não é colcha de retalhos hoje. Ela já é há muito tempo. Ela já é há muito tempo, e isso me remete ao nosso saudoso professor Álvaro Melo Filho, né, que sempre retratou a Lei Pelé dessa forma. É realmente uma colcha de retalhos. Muito se discute, inclusive, na possibilidade de uma edição de lei específica para o futebol brasileiro. Isso é uma ideia, inclusive, que eu tive a oportunidade de falar sobre isso a convite do ministro Caputo Bastos no TST em 2014, sobre esse tema. Imagine, isso já vem de longa data sendo discutido, né? E sobretudo nas consequências disso, porque, de repente, se nós conseguirmos regular o futebol por uma legislação própria, isso vai trazer como benefício, né, um incentivo também às outras modalidades que terão uma legislação muito mais coerente com a realidade dessas modalidades, né? É algo a ser pensado realmente, mas a Lei Pelé precisa, sim, de uma nova roupagem, apesar de ser bastante importante até os dias de hoje. Que bacana, Léo. Léo, olha, foi realmente show de bola, né? Foi acho que 1 hora aqui de live. Nós aprendemos muito, né? Estou recebendo aqui um monte de mensagem, né? Te agradecendo aqui também. Você está vendo aí também pela live, né? Estou vendo o presidente Felipe. Exatamente, Felipe Souza, né? Meu presidente Felipe Souza, presidente da Comissão de Direito Esportivo da OAB de Campinas, né? Que me sucedeu na comissão. Viu o Felipe Rino tá aqui também, enfim, grandes amigos, né? Exatamente. Você viu que a sua responsabilidade, né, e a nossa como organizador foi realmente muito grande, né? O ministro participou ativamente, fazendo perguntas aí também, né? Eu acho que eles são importantes para todos nós e são realmente engrandecedoras. Léo, então eu queria te agradecer mais uma vez. Vai ter livro então, Léo? Vai ter sorteio de um livro seu, vai, né? Vamos sortear depois? Como é que a gente... Quem sabe uma revista?
Vamos sortear a Revista Brasileira de Direito Esportivo. Fechado, pessoal. Aí, ó, que maravilha. Tá vendo? Aí, ministro, deu certo, viu, ministro? Nós não combinamos nada, mas deu certo. Léo, muito obrigado. Peço a você, né, que mais uma vez, né, possa ajudar esse nosso projeto, né, que é um projeto realmente de muita qualidade. Amanhã a gente vai ter o Francis Melo, que é um grande intermediário também do futebol, né? E no domingo nós vamos ter a presença do David, que foi ex-atleta do Cruzeiro, né? E hoje ele é empresário também do mundo do esporte. E semana que vem nós temos também, já todos os dias, já lives programadas a partir, né, do momento que vocês estão acompanhando o Footclass. A gente vai chegando aí e informando vocês. Léo, bacana? Legal, obrigado. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Abraço, pessoal. Valeu. Um abraço.